Em relação à língua de sinais, acontece algo semelhante às línguas orais, tá? Você, aluno que mora, às vezes, no Nordeste, utiliza alguns dialetos que aqui no Sul nós não conhecemos ou usamos outros termos para dizer a mesma palavra, certo? Na língua de sinais também, nós chamamos de variações linguísticas dentro da língua de sinais. Essas variações linguísticas, elas podem acontecer de algumas maneiras, tá? Algumas variações, elas são mínimas, tá? Alguns sinais vocês vão encontrar diferença apenas em uma configuração de mãos ou outra. Ajudar. Algumas regiões fazem ajudar assim, com a mão de apoio. Outras regiões, ajudar, conversar. E assim também vai mudando alguns sinais. Outros sinais, eles são extremamente diferentes, que você não vai conhecer. No entanto, não são todos os sinais da região. Usando um exemplo, no Nordeste, todos os sinais da língua de sinais são diferentes aqui do Sul? Não. Um ou outro vocabulário vai ser diferente, tá? Vamos entender, eu trago um exemplo dessa comparação entre a língua oral, tá, e a língua de sinais quando pensamos em variações linguísticas. No slide, nós temos uma variação que é chamada por mudanças históricas, tá? Então, com o passar do tempo, o sinal ele vai sofrendo algumas alterações decorrentes de costumes da geração que o utiliza. Aí eu trago para vocês, no slide, na língua oral, nós tínhamos vossa mercê, você e se, certo? Antigamente foi se abreviando. Na língua de sinais, na Libras, também. A palavra azul, antigamente, utilizavam o azul soletrado. Então, faziam a soletração da palavra mesmo. Azul, antigamente. Depois o tempo foi passando, ficou o AL, azul. Hoje, é um sinal soletrado, azul, certo? Então, vários sinais eles vão mudando dependendo do tempo, não é? Por causa dessas mudanças históricas. Outros sinais, eles vão mudar totalmente a configuração de mãos. Um exemplo, mãe, tá? Então, nós temos algumas regiões, mãe. Outras regiões, mãe. Outras regiões, mãe, tá? A mesma coisa com o sinal de pai. Então, homem, bênção, pai. Outros surdos vão utilizar pai, outros pai, outros pai. Então, os sinais também eles vão sofrer essas variações linguísticas, tá? No próximo slide, eu trago para vocês os sinais relacionados à semana. Olhem só, quando nós vamos pensar na semana, existem dois sinais utilizados para indicar a palavra semana, tá? O primeiro seria assim, 7 dias, semana, ou o número 7, semana, tá? Vamos lá. Segunda-feira, ponto de articulação aqui acima na testa, segunda, terça, quarta, quinta. Façam assim com as mãos, desçam só um pouquinho. Então, quinta. Sexta-feira, o que os homens fazem na sexta-feira? Vão todos pescar, né? Então, por causa do anzol, peixe aqui. Então, sexta-feira. Sábado, domingo. Mais uma vez. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Em relação aos dias da semana, são poucas as variações linguísticas. Eu encontrei há pouco tempo numa outra região, sábado, desta forma. Mas é fácil de... está falando de dias, a gente já está falando de dia. Uma dica para vocês, se vocês estão conversando com surdos, de repente, ele usa um sinal que você não conhece, tá? Você não conhece? Aí você pergunta para ele e pede para que ele soletra. Ele vai, soletra, e você entendeu. Se você na sua região, norte, nordeste, não sei, e você vai para uma outra região e de repente lá os surdos utilizam vários dialetos, tá? Nessa comunidade você vai utilizar esses dialetos, por isso que é necessário ter contato com os surdos, certo? Comece a utilizar esses dialetos. Quando você retornar para o seu estado, para a sua cidade, você vai utilizar os sinais da sua região. A gente vê frequentemente acontecendo, não é? Principalmente os intérpretes, porque os surdos, eles compreendem muito bem isso.
um ouvinte, um intérprete, vai para uma outra região, aprendem esses dialetos na língua de sinais e voltam e querem utilizar um dialeto daquela região na sua região. Isso é incorreto, é muito inadequado. Nós estamos falando de uma língua, tá? A mesma coisa acontece com a língua oral, né? Se eu for para o Nordeste, for para o Norte, quando eu voltar para a minha região, eu não vou ficar utilizando esses dialetos. Então, são variações linguísticas que acontecem dentro do próprio país, ok? Agora nós vamos aprender alguns sinais relacionados, então, à cor, tá? Então, na língua de sinais, as cores não são muitas, mas eu vou mostrando para vocês quais são os sinais para cores, tá? Cor ou cores, façam assim com as mãos, aqui é cor, tá? E cores, coisas, façam assim, coisas. Então, coisas, tá? Vamos pensar no amarelo, façam assim com as mãos, amarelo, tá? Azul, já ensinei para vocês, o azul. O vermelho, como se fosse no batom, né? Vermelho. Verde, façam assim com as mãos. Verde. Algumas regiões vai ter verde assim, ou verde assim também. Então, verde. Roxo, façam assim com as mãos. E coloquem em volta do olho, tá? Como se fosse o roxo dos olhos, né? Roxo. Certo? Depois nós temos marrom, façam assim com as mãos, marrom, castanho, tá? Ou castanho também. Preto, como se fosse a chave, não é? Então você vai fazer preto, tá? Uma viradinha, preto, certo? Alguns sinais para as cores, tá? O rosa, por causa do blush, então você faz o R, rosa, dessa forma. Então, nós temos alguns sinais aí. Branco, façam assim com as mãos, essa configuração de mãos. Branco ou branco, por causa do leite, né? O leite da vaca, então, branco. Já vi em outras regiões, branco, tá? Então, na sua região, descubra aí. Na minha região, os surdos utilizam esse branco, ou esse branco, ou esse branco, enfim, certo? Terminamos esse vídeo, nos encontramos no próximo, então, da Libras, Língua Brasileira de Sinais.